Bom, então eu vou discorrer um pouquinho sobre a preservação da fertilidade, mais específico em relação ao congelamento de óvulos, nos diferentes cenários, desde as razões sociais até para as pacientes oncológicas. Eu resolvi trazer algumas informações que eu considero importantes, primeiro para a gente conceituar, contextualizar aonde a gente está no congelamento de óvulo. O primeiro nascido vivo, através de congelamento de óvulo, ocorreu em 86. A partir desse momento, o congelamento de óvulo foi utilizado ao redor do mundo, principalmente no cenário das pacientes diagnosticadas com câncer, que iriam realizar tratamento quimioterápico, ter aí uma iminência de uma insuficiência ovariana, então alguns pesquisadores, alguns médicos ao redor do mundo congelavam o óvulo antes do tratamento. Em 2013, a gente teve, então, a novidade pelo ESRM, até no Congresso eles anunciaram oficialmente que o congelamento de óvulo não seria mais considerado, então, uma técnica experimental, sim uma técnica estabelecida devido a milhares de nascimentos decorrido do descongelamento desses óvulos. Mas eles colocavam que ainda faltavam dados para apoiar o congelamento de óvulos pelo motivo social, pela questão do envelhecimento e aí do aumento das taxas de aneuploidia desses óvulos. Já em 2012, uma publicação do grupo do Escher, ele colocou que sim, nos casos para as pacientes que queriam realmente congelar óvulo devido ao envelhecimento ovariano, pelo motivo social, ele poderia estar sendo utilizado. O que nós estamos vivendo hoje é uma transição demográfica, como o Dr. Arnaldo mesmo pontuou na aula dele. Se a gente for dar uma olhada nos Estados Unidos, a maior frequência de primeira gravidez ocorria no grupo de mulheres com idade entre 20 a 24 anos, se a gente for observar dos anos de 90 até 2000, e agora, em 2009, a gente observa que a maior frequência da primeira gravidez está ocorrendo entre os 25 e 29 anos. Essa transição demográfica também está acontecendo no Brasil. Eu fui pegar o último dado do IBGE que a gente tinha disponível sobre esse assunto, e a gente pode observar que, para o ano de 2005, a maior parte das primeiras gravidezes ocorriam no grupo de mulheres entre 20 a 24 anos. Atualmente, a primeira gravidez está ocorrendo com maior frequência no grupo de mulheres entre 30 a 39 anos. As mulheres elas estão deixando para engravidar mais tarde. E, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender como que o ovário funciona, a questão da reserva ovariana dessas pacientes funciona. Então, quando a gente fala no ovário, a gente não está pensando nesses folículos que estão em estágio avançado de desenvolvimento. A gente está pensando nos folículos primordiais, aqueles folículos que estão em estado quiescente, que está em estágio dormente. A mulher nasce aproximadamente com 2 milhões de folículos primordiais e, ao longo da vida reprodutiva, vai ocorrendo um declínio desse número de folículos. Quando a mulher atinge aproximadamente 50, 51 anos, a gente já tem uma depleção quase completa da reserva ovariana e a mulher entra na menopausa. E isso foi muito bem demonstrado por Wallace. Em 2010, ele construiu o primeiro modelo de nomograma, considerando a contagem de folículos primordiais nas mulheres em decorrência da idade, né? Então, aqui já demonstrando 50, 51 anos, a mulher ainda tem alguns folículos primordiais no ovário, mas eles não são mais funcionantes se ela não está ovulando. Então, existe uma diminuição dos folículos primordiais, a mulher vai ter uma reserva ovariana diminuída com o tempo, e quando essa reserva ovariana acabar, ela vai entrando na menopausa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, conforme a idade vai passando, a qualidade desses óvulos também vai sofrendo um impacto negativo. Eu trouxe aqui um dado publicado no Guideline da ESRM em relação à questão do impacto da fertilidade na idade. E eles trouxeram essa publicação que foi adaptada de um paper publicado no Science em 86. Eles demonstraram que, com a idade do casal ao casamento, conforme a idade da mulher for mais avançada quando ela casa, o risco dela não ter filho é maior. E isso, a mulher ainda está ovulando, mas está relacionado à questão da qualidade do óvulo que ela vai estar liberando. E alguns estudos recentes apontam que, infelizmente, tanto mulheres quanto prestadores de serviço de saúde para as mulheres em idade reprodutiva, eles são desinformados ou eles têm pouco esclarecimento em relação à questão do declínio da fertilidade com o avanço da idade. Eles não conseguem orientar muito bem essas mulheres, sejam ginecologistas, sejam especialistas de outras áreas. Às vezes a mulher chega com 39, 40 anos, com a dosagem do FSH, que hoje não é um marcador mais muito bem utilizado, acreditando que está tudo bem. Ao mesmo tempo que a gente observa que as mulheres e os profissionais de saúde
eles talvez estejam um pouco orientados em relação ao declínio da fertilidade com a idade, ou eles subestimam o poder da idade no declínio da fertilidade, a gente consegue observar uma aceitação melhor das mulheres para as novas tecnologias, para os novos tratamentos. Eu fui pesquisar no Google, eu entrei no Google Trends para ver o termo congelamento de óvulos, se a gente está tendo um volume de pesquisa maior ou não no Google sobre esse assunto. E a gente consegue perceber que, para os últimos anos, né, eu coloquei os últimos 5 anos, apesar de ser ainda uma tendência pequena, mas a gente observa que o número de pesquisas ele vem aumentando. E o que me chamou muito a atenção é que, quando eu digitei congelamento de óvulos, somente ainda em São Paulo e no Rio de Janeiro foi considerada uma pesquisa relevante. Os outros estados ainda parece que não têm um volume de pesquisa considerado importante. Dados dos Estados Unidos, então, do SART, que é a Sociedade Americana de Tecnologia Reprodutiva, demonstram que o número de mulheres procurando tratamentos para congelamento de óvulo vem aumentando muito nos últimos anos. Estima-se que aproximadamente hoje, para 2018, 20 mil mulheres já fizeram congelamento de óvulos, e só no ano de 2015, nos Estados Unidos, foram realizados 7.500 ciclos, contra quase 500 ciclos no ano de 2009. Para ilustrar isso ainda um pouco mais, eu trouxe uma história que eu achei muito interessante, procurando sobre a questão de congelamento de óvulos. Brigitte Adams, ela é uma diretora de empresa, estava super bem profissionalmente na carreira dela, e aos 39 anos, isso em 2011, ela resolveu congelar 11 óvulos, congelar os óvulos dela, e resultou num congelamento de 11 óvulos maduros. Ela se sentiu um pouco desamparada no momento do congelamento, não tinha muito grupos de apoio, não tinha muito suporte, e ela resolveu lançar, então, o Eggsurance.com, que era o primeiro site, então, educacional, e uma comunidade sobre congelamento de óvulos, né? E isso, então, em 2012, ela lançou. Em 2014, ela foi capa da Bloomberg, e o título da capa era "Congele os seus óvulos, libere a sua carreira", né? E os intuitos desse Eggsurance que ela criou era, então, uma comunidade segura e acolhedora, explorar a preservação de fertilidade para mulheres que tinham o mesmo interesse, pensavam da mesma maneira, e dividir um pouco as histórias delas. Depois de 6 anos, já aos 45 anos, ela resolveu, então, estar utilizando os óvulos que ela tinha congelado, e ela procurou, então, utilizar por meio do banco de sêmen, então, fertilizar esses óvulos, fazer produção independente. Ela descongelou os 11 óvulos, 9 sobreviveram ao descongelamento, formando 6 embriões. Ela biopsiou o blastocisto dela, era euploide, mas, infelizmente, ela teve uma gravidez bioquímica. E isso virou o pior pesadelo da vida dela, conforme descrito no próprio site dela. E por que eu trouxe isso para ilustrar? Ao mesmo tempo que a gente vê uma maior conscientização da população em relação a aceitar a tecnologia, congelamento de óvulo, técnicas de fertilização in vitro, a gente vê que a questão da conscientização do impacto da idade na fertilidade não está acompanhando o mesmo ritmo. Congelamento de óvulo, para as pacientes por motivo social, não é sinônimo de bebê em casa. Não, a gente não pode falar que é uma técnica, até um termo que eu uso muito, preservação de fertilidade. A gente não está preservando a fertilidade, a gente está criando um seguro para, no momento futuro, ela poder estar utilizando esses óvulos para tentar atingir a gravidez. Isso tem que ser muito bem discutido com as pacientes. E a gente vê que essa questão controversa, ela existe até mesmo no cenário médico. Então, eu trouxe essa publicação de 2015 do New England. Eu acho muito interessante essa parte de publicações que é o Clinical Practice, que eles sempre colocam um caso clínico e, em cima do caso clínico, eles discorrem todas as evidências científicas que existem para determinado assunto. E quando eu fui procurar esse sobre congelamento de óvulo, eu achei muito interessante, porque o autor ele discorria uma situação que é frequente. Uma moça de 32 anos, que acabou um relacionamento de longo termo com um namorado dela, veio discutir a questão da fertilidade futura. Já usava a pílula por 5 anos, nos últimos 5 anos, e estava interessada em discorrer a questão de realizar ou não congelamento de óvulos, né? E aqui o autor, quando ele vai concluir sobre a indicação ou não de congelar óvulo para essa mulher e como você deveria orientar, ele fala, olha, a possibilidade de congelamento de óvulos eletivos ela deve ser discutida com todas as mulheres que estejam ali nos seus 30 anos ou mais, né? Desde que o número de óvulos disponíveis e geneticamente normais ele vai diminuindo com o tempo. Só que, ao mesmo tempo, nós observamos que outros pesquisadores e outros médicos não ficaram tão felizes com essa publicação e com o impacto que esse abstract, que esse paper, poderia causar na sociedade. Eu trouxe
eu trouxe uma das cartas que foi publicada por o editor, publicada em 2016 também no New England, mostrando que, por essa autora, ela tinha preocupações em relação ao custo do tratamento que ia estar gerando para essa paciente e também ela tinha preocupação em relação à pressão que essa paciente ia sofrer e também até mesmo a questão do impacto emocional, a questão de estresse, sentimento de depressão que isso poderia trazer caso ela chegasse nos 30 anos e não tivesse aí vislumbrado uma questão de engravidar num curto espaço de tempo. Para piorar um pouco mais a situação, em 2014, a Apple e o Facebook resolveram fazer uma campanha com as funcionárias dela, liberando aí a realização de congelamento de óvulos para as funcionárias para poder adiar, assim, a maternidade. E o que é mais interessante é que isso é tão impactante que eu consegui encontrar 2 artigos científicos publicados por pesquisadores nos Estados Unidos, discutindo exatamente isso, se essa questão do patrocínio para o congelamento de óvulos pelas grandes corporações, ela deveria ocorrer ou não. E os dois se colocavam um pouco contrário à posição da empresa. Primeiro pesquisador, esse Mertes, em 2015, ele colocou que, desde que as pacientes entendessem o benefício, o risco e as limitações do congelamento de óvulo, isso poderia ser oferecido, só que elas não deveriam sentir pressão para aceitar a oferta, e essa oferta de congelamento de óvulo ela não poderia ter um efeito negativo sobre outras políticas, como, por exemplo, incentivar esses casais, essas pacientes, a engravidarem mais cedo na vida delas, e até mesmo dar suporte para essas mulheres, então, que conseguem ter o filho antes. A outra publicação, também em 2015, ele colocou, né, que o adiamento da gravidez sempre vai diminuir a maternidade, independente do congelamento de óvulo. Quem deixa para engravidar mais tarde pode ter um comprometimento negativo, e algumas mulheres podem sentir pressão para agir na realização de congelamento de óvulos, para mostrar que está dentro da cultura da empresa. Então, essa questão da pressão, eles levantam como muito importante, e sem contar os riscos de uma gravidez em idade reprodutiva avançada. Então, depois de contextualizar um pouco o que acontece em relação ao congelamento do óvulo, o que eu trouxe em relação aos objetivos da aula? Primeiro, discutir um pouco a questão do congelamento de óvulo por razão social. A gente vai pontuar a questão de aconselhamento e seleção de pacientes, consentimento, que a gente tem que conversar com essas pacientes no consultório para que elas estejam 100% esclarecidas, quais são os desfechos reprodutivos e uma relação de custo-benefício. Quando que a gente deve indicar para as pacientes congelar óvulo? E depois eu trouxe um pouco que realmente é mais a minha área de atuação, o congelamento de óvulos no cenário oncológico. Então, iniciando pela questão da razão social, algumas coisas têm que ficar muito estabelecidas na consulta. Primeiro, qual que é a idade da mulher que está vindo discutir a questão do congelamento de óvulo? Segundo, a gente tem que avaliar a reserva ovariana dessas pacientes de uma maneira muito adequada. Hoje em dia, os 2 melhores marcadores de reserva ovariana que a gente pode estar utilizando é o hormônio antimileriano, uma glicoproteína da família TGF-beta. Ela é produzida por folículos em estágios iniciais de desenvolvimento. Então, folículo primário, secundário e os antrais que a gente vê no ultrassom, mas aqueles bem pequenos. E ele é o que melhor reflete o pool de folículos primordiais que a gente realmente tem. A contagem de folículos antrais também entra como uma ferramenta muito importante no teste de reserva. Temos que considerar o histórico médico pessoal da paciente, se essa paciente tem alguma condição ginecológica, uma doença ginecológica que possa estar causando um impacto negativo na reserva ovariana dela. Por exemplo, ela tem endometriose com endometrioma. A gente sabe que os marcadores de reserva ovariana dessas pacientes vão estar diminuídos. Ou ela teve um teratoma e fez uma cirurgia ovariana para ressecar esse teratoma. A gente sabe que isso vai causar um impacto negativo nessa paciente. E o histórico médico familiar da paciente, por exemplo, um histórico de menopausa precoce na família. Tudo isso tem que ser levado em consideração, e eu trouxe até uma tabela publicada no New England, naquele estudo que eu apresentei de 2015, sobre algumas razões para você realmente considerar o congelamento de óvulos, né? Em relação ao consentimento das pacientes, o que a gente não pode deixar faltar numa consulta de congelamento de óvulos para elas? Primeiro, todo médico tem que orientar para a paciente que ela vai ser submetida a um estímulo ovariano e monitoramento do estímulo ovariano, tanto com ultrassom e, às vezes, com dosagem hormonal. Ela tem que estar ciente dos efeitos colaterais do estímulo ovariano, o risco, então, de desenvolvimento de síndrome de hiperestímulo ovariano, até dependendo dos testes de reserva ovariana dessa paciente. Ela tem que estar ciente que, para fazer o congelamento de óvulos, ela tem que ser submetida a uma coleta guiada por ultrassom transvaginal, mas que tem um risco de estar realizando essa coleta.
ela tem que saber tanto os custos do procedimento, como também da armazenagem dos óvulos, quanto que ela vai estar pagando ao longo dos anos que ela não está utilizando esses óvulos. Ela também tem que ser orientada em relação ao uso futuro da ICSI. Então, ela vai congelar o óvulo agora, é interessante na consulta falar, ó, futuramente você sabe como usa esses óvulos? A gente tem que fazer injeção intracitoplasmática de espermatozoide para formar o embrião e aí transferir o embrião para dentro do seu útero. E, por fim, nessa parte, tem que discutir a questão da taxa de nascido vivo, por óvulo que ela congela ou por grupamento de óvulos, baseado na experiência do laboratório que você trabalha ou até mesmo baseado em publicações, se por acaso os dados ainda de congelamento de óvulo e descongelamento ainda não for tão relevante, tão grande. No termo de consentimento que ela assina, é muito importante ficar claro qual seria a disposição dos óvulos em caso de morte, se ela vai querer doar de maneira anônima para outra pessoa, outro casal, se ela vai querer, então, descartar, doar para pesquisa. Tem que ser discutido a questão de repente, ela não ter necessidade de usar os óvulos, principalmente se ela congela numa idade muito inicial. Então, de repente, ela congelou óvulos com 30 anos. Fala, olha, poxa, tem chance de repente, se engravidar, né, futuramente conhecer alguém, engravidar e não utilizar esses óvulos. Tudo bem, você está fazendo um seguro com esses óvulos aqui, mas, de repente, você nem precisa. Né? Os seus exames aqui, às vezes, você já aproveita a questão da discussão do congelamento de óvulo para fazer uma avaliação reprodutiva completa dela. Olha, o útero parece que está adequado, os ovários estão adequados, você não tem nada de histórico que me aponte aí uma doença tuboperitoneal. Eu acredito que, de repente, se seu parceiro tiver um espermograma adequado, você consiga estar engravidando. Então, pode ser que você não esteja utilizando esses óvulos. Tá? E o mais importante de tudo, essas pacientes elas podem tomar decisões da vida dela baseada na questão dos óvulos que ela tem congelado. Então, sempre vocês têm que orientar essas pacientes que ela está fazendo esse seguro, mas que ela não tome nenhuma decisão importante na vida dela baseada nos óvulos que ela tem congelado no laboratório. Bom, taxa de nascido vivo. Qual que é o resultado, qual que é o desfecho reprodutivo das pacientes em relação ao uso dos óvulos congelados? A maior parte da evidência científica que a gente tem de boa qualidade com ensaios clínicos randomizados vem dos estudos de doadora de óvulos. Tá? Então, na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem bancos de óvulos. Né? Então, um pouco diferente do que eu acredito que ocorra na maior parte das vezes aqui no Brasil, onde sempre sincroniza o ciclo de doadora-receptora, lá eles têm à disposição das pacientes que querem fazer tratamento de ovo-recepção de óvulos congelados. Uma publicação muito importante que eu vou ressaltar foi a de Cobo, né, em 2011, tá? E até por culpa dessa publicação, que no congresso seguinte o ASRM tirou a questão do congelamento de óvulo do ramo experimental para o ramo estabelecido, uma técnica estabelecida, e que ela demonstrou aqui, então, nesse estudo de revisão sistemática e meta-análise, que realmente você está utilizando óvulos vitrificados ou óvulos a frescos, ofereciam praticamente a mesma taxa de nascido vivo para as pacientes. Né? Só que o cenário que eu queria ilustrar é que o congelamento de óvulo é muito procurado por mulheres entre os seus 30 e 40 anos. E quando a gente tem esses bancos de óvulos congelados, geralmente as mulheres estão nos seus 30 iniciais ou talvez 20 e tantos anos. Então, aí você poderia ter um viés dessas conclusões. Eu fui um pouco mais a fundo no grupo da Cobo, né? Na verdade, ela representa todas as clínicas do IVE, então um dos maiores grupos espanhóis de medicina reprodutiva. E, em termos relativos, a Espanha é o país que mais faz ciclos de fertilização in vitro, isso talvez pela legislação ser mais permissiva, e também, quando a gente pensa em números absolutos, é um número muito importante a ser considerado. Nessa publicação atual de 2016, ela demonstra que os ciclos de congelamento de óvulos por motivos eletivos, talvez razões sociais, eles atingem aproximadamente 25% de todos os óvulos que eles congelam. A grande maioria dos óvulos que eles congelam é para a questão da doação mesmo, né? O banco de óvulos de doadoras. Tá? E eles fizeram, no ano de 2015, aproximadamente 2.000... no total, eles já realizaram 22 mil ciclos. Em 2007, eles começaram realizando 500 ciclos. Hoje, eles já estão realizando 3.000, 2.000 ciclos por ano. Então, está aumentando bastante a quantidade nos últimos anos. Em relação à questão do congelamento eletivo, os principais motivos que eles conseguiram encontrar é a idade. Tá? Aqui eles excluíram o fator oncológico, mas eles também conseguiram ver pacientes com endometriose, baixa reserva ovariana, cirurgia ovariana. Então, eu acredito que o volume de procura no consultório seria mais decorrente da idade.
E também aqui, em relação a dados demográficos dessas pacientes, a gente consegue observar que a maior parte das pacientes que procuram congelamento de óvulo são mulheres heterossexuais solteiras que têm um nível de educação superior, um nível de educação ensino superior completo. Em relação à idade que ainda procura hoje para congelar óvulo, eles observaram que a maior parte do congelamento ocorre na idade de 36 a 39 anos, o que, infelizmente, talvez não seja tão adequado, né? Talvez, se fosse no grupo de 31 a 35, os resultados poderiam ser melhor para essas pacientes. E aqui eles demonstram os resultados de todos esses ciclos de preservação social da clínica IV, né? Do grupo IV. Aqui representado no gráfico em azul são as mulheres com menos de 35 anos e, no gráfico em verde, mulheres com mais de 36 anos. Eles demonstram que, quando a mulher tem menos de 35 anos, se ela faz o congelamento de 10 óvulos, isso dá uma taxa acumulada de nascido vivo de aproximadamente 60%. Ao passo que, se a mulher congela com 36 ou mais anos, os mesmos 10 óvulos dá uma taxa acumulada de quase 30%, ou seja, reduz aproximadamente pela metade a taxa de gravidez dessas pacientes. O grupo do IV, então, é um grupo bem homogêneo, né? E, infelizmente, a gente não pode extrapolar os dados deles para toda a realidade, né, no resto do mundo. Quando eu fui levantar dados do SART, que engloba a maior parte das clínicas de medicina de reprodução humana nos Estados Unidos, a gente encontra que ainda existe uma grande diferença entre utilizar óvulo vitrificado ou óvulo a fresco nos tratamentos. A taxa de nascido vivo por ciclo realizado em porcentagem, quando a gente utiliza óvulos doados congelados, é de 36%, né? E óvulos doados a fresco, 50%. Então, ainda nos Estados Unidos, em grandes grupos, a gente observa que eles não conseguem ter o mesmo resultado que uma clínica como o IV consegue estar demonstrando, e é bom a gente conseguir ilustrar isso para tentar incorporar um pouco mais na nossa realidade. Bom, eu trouxe também um dado de uma clínica, talvez um dos maiores estudos publicados em relação a óvulos descongelados nos Estados Unidos, publicado em 2016. É um estudo retrospectivo, então, onde eles analisam todos os ciclos que eles fizeram de congelamento e descongelamento de óvulos. Aproximadamente 1.200 óvulos foram congelados entre 2014 a 2017, aqui todos eles congelados pela técnica de vitrificação, e eles já realizaram 128 ciclos de descongelamento. Parece muito pouco, né? Mas se for conversar com qualquer especialista em reprodução humana, é muito comum congelar bastante, mas quantas pacientes voltaram para descongelar ainda são poucas. Os motivos das pacientes que congelaram e depois descongelaram: preservação da fertilidade por motivos oncológicos ou outras condições clínicas, falta de espermatozoide na coleta de óvulos, que isso às vezes acontece, e também uma escolha por limitar o número de óvulos injetáveis. Às vezes, casais que têm alguns conflitos éticos, religiosos, por manter embrião supranumerário congelado, né? Então optam por inseminar um número menor de óvulos e congelar o restante, né? O interessante é que, de todos os óvulos que eles congelaram, um grupo deles não congelava apenas M2, né, mas a maior parte dos óvulos congelados eram M2, mas eles também realizavam congelamento de M1 e vesícula germinativa, e isso me chamou bastante atenção, porque habitualmente os laboratórios congelam óvulos em estágio M2, e a taxa de sobrevida após o descongelamento, considerando desde M2, M1 ou vesícula germinativa, era aproximadamente o mesmo. O interessante é que, depois, quando eles descongelavam os óvulos, eles faziam o cultivo para maturação in vitro dos óvulos imaturos. E eles conseguiram uma taxa de 44% de maturação dos M1 e 4% dos vesícula germinativa. Então, uma coisa que, de repente, dá para discutir com o laboratório, seja interessante congelar óvulos em ainda estágios iniciais de desenvolvimento. Esse grupo do Doyle, de 2016, eles conseguiram uma taxa de gravidez. Eles fizeram alguns gráficos, umas curvas para tentar demonstrar a taxa de eficácia, né, a taxa de sucesso reprodutivo dessas pacientes, e eles conseguiram demonstrar que, no grupo de mulheres entre 30 a 34 anos, quando elas congelavam aproximadamente 18, 20 óvulos, elas tinham uma chance de 80% de ter um nascido vivo. Ao passo que mulheres que realizavam congelamento de óvulo com 41, 42 anos, elas tinham uma taxa de sucesso para ter um filho de aproximadamente 40%. Congelar 20 óvulos, tá, gente? É um número bem grande de óvulos a ser congelado. Trazendo um pouquinho de informação em relação ao custo-benefício
da realização do congelamento de óvulos para as pacientes, eu trouxe esse trabalho publicado em 2015 na Fertility, onde eles criaram um modelo baseado no registro de casamento americano, as taxas de gravidez por casal após casamento e também taxa de abortamento. E eles conseguiram ver um aumento na probabilidade de nascido vivo quando você realizava o congelamento de óvulo até os 37 anos, né, com 37 anos, comparado com quando você não realizava nada. Então, você conseguia ter uma probabilidade de ter nascido vivo de 51,6% no grupo que congelava óvulos contra 21,9% no grupo que não realizava o congelamento de óvulos até os 37 anos. Claro, a maior probabilidade de ter nascido vivo estava no grupo com menos de 34 anos, quando realizava o congelamento de óvulos, pela questão da qualidade também do número de óvulos obtidos, e eles demonstraram que realizar o congelamento de óvulos entre 25 a 30 anos, ele realmente aumentava a probabilidade de nascido vivo muito discretamente, entre 2% a 7%. Então, talvez seja pecar muito por excesso congelar óvulo antes de 30 anos. Depois de 37, com certeza já passou no tempo, até no modelo de custo-benefício. Talvez a janela mais adequada de orientação para congelamento de óvulo entre 30 a 37 anos. Então, aqui, só para ilustrar um pouco o modelo que eles utilizaram, grupos que realizaram congelamento de óvulo contra não realizaram. Então, as mulheres que realizaram congelamento de óvulos quando estavam solteiras, mas casaram ou não casaram, ou as mulheres que não realizavam o congelamento de óvulo e casavam ou não casavam. E aqui, então, demonstrando no gráfico que, com 37 anos, independente da mulher, eles dividiram em dois modelos, né? As mulheres que queriam casar para depois engravidar, ou as mulheres que falaram, não, eu não dependo de casamento para engravidar. Se eu tiver namorado, ou mesmo se eu for fazer produção independente, eu quero engravidar mesmo, né? Então, eles conseguiram demonstrar que, com 37 anos, você atinge o melhor modelo de custo-benefício no sentido de oferecer o congelamento de óvulos. Se você passa dessa idade, os custos para ela conseguir um nascido vivo após vão ser piores do que se ela realizasse o congelamento de óvulos. E aqui, em mulheres com câncer, eu vou fortalecer aqui a discussão em alguns pontos mais importantes, por culpa do tempo da apresentação. O câncer ele tem uma prevalência muito importante na população mundial, principalmente em mulheres em idade reprodutiva. As mulheres em idade reprodutiva diagnosticadas com câncer, elas têm um marcador prognóstico pior, elas têm maiores taxas de recorrência da doença, como demonstrado e ilustrado por esse estudo publicado por Petrec em 2009. Elas têm mais chance de recidivar a doença, ter uma pior taxa de sobrevida da doença. Então, consequentemente, essas mulheres elas vão está realizando o tratamento quimioterápico. E nós sabemos que a quimioterapia pode causar vários efeitos colaterais, entre eles a questão da infertilidade, né? E isso é uma coisa que preocupa muito as pacientes no cenário oncológico, e até demonstrado que aproximadamente 30% dessas mulheres elas tomam uma decisão diferente em relação ao tratamento oncológico somente pelo risco de insuficiência ovariana pelo tratamento. E os guidelines de entidades respeitadas no mundo, como Sociedade Americana, Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva, eles já orientam os médicos em relação à importância desse assunto, e o que eu acho mais legal em ambos os documentos é que eles orientam os especialistas, os prestadores de serviço envolvidos nos cuidados desses pacientes oncológicos ao encaminhamento o mais rápido possível para os especialistas em reprodução humana, né? Então, tem que ser discutido os potenciais malefícios do tratamento oncológico na fertilidade dessas mulheres e encaminhar o mais cedo possível para discutir o maior amplo de opção, o maior leque de opção possível para essas pacientes. E se a gente tem tempo para estimular a ovulação e coletar óvulo, com certeza o congelamento de embrião ou de óvulo deve ser oferecido no caso das mulheres que vão realizar tratamento quimioterápico. E só para ilustrar aqui, infelizmente, mesmo tendo os guidelines, todas essas orientações, a minoria dos especialistas em oncologia, dos oncologistas clínicos ou todos os profissionais de saúde envolvidos nos tratamentos de pacientes oncológicos encaminham de maneira rotineira essas pacientes para os especialistas em reprodução humana. Quais são os dois pontos mais importantes que eu queria falar em relação à questão do congelamento de óvulos no cenário oncológico? Primeiro, a gente não precisa esperar o fluxo menstrual ocorrer para iniciar o estímulo ovariano dessas pacientes, tá?
já foi demonstrado por vários estudos que existem várias ondas de crescimento folicular dentro do mesmo ciclo menstrual. Então, você pode iniciar o estímulo ovariano independente da fase do ciclo que ela se apresenta. Existem aqui, Kakimak, em 2015, ele demonstrou diversos protocolos diferenciados para pacientes se ela se apresenta já na fase lútea, na fase folicular inicial ou na fase folicular tardia. Mas, realmente, a questão de quantidade de óvulos que são coletados, formação de embrião, taxa de embrião de boa qualidade congelado, são aproximadamente a mesma, eles não conseguiram identificar nenhuma diferença. E mais um ponto importante que eu gostaria de demonstrar é a questão das pacientes oncológicas que têm receptor hormonal positivo para o câncer. Por exemplo, uma paciente com tumor de mama que tem receptor hormonal estrogênio positivo. Os oncologistas e os próprios pacientes ficam preocupados, e nós, especialistas de reprodução humana também, preocupados com a questão da elevação suprafisiológica dos níveis de estrogênio. Já tem estudo in vitro demonstrando que o tumor pode crescer respondendo a esses níveis suprafisiológicos de estrogênio. Então, a gente pode estar lançando mão do uso do inibidor da aromatase, que é o letrozol, tá? Pode comprar, por exemplo, o letrozol da Eurofarma, 2,5 miligramas, que talvez seja o mais barato no mercado. Ela toma, junto com o estímulo ovariano, 2 comprimidos, 5 miligramas de letrozol todo dia, durante o estímulo ovariano, para fazer a coleta de óvulo. Essa publicação eu tive o prazer de participar, foi do meu grupo de pesquisa dos Estados Unidos. A gente demonstrou que o estímulo ovariano com o letrozol, ele promove um aumento menor dos níveis de estrogênio para as pacientes que fazem ciclos de fertilização in vitro, comparado com mulheres que usavam apenas FSH recombinante, que aqui o nível de estrogênio era muito maior. E a gente conseguiu até identificar que essas pacientes elas tinham um desfecho reprodutivo melhor, número de óvulos coletados, número de óvulos maduros coletados e número de embriões congelados, quando comparado a pacientes que não realizavam o uso de letrozol. Aqui é um pouco enviesado, porque o grupo que só usava gonadotrofina sem letrozol é uma casuística muito pequena, tá? Outros grupos mostram que a eficácia é a mesma usando o letrozol ou não. Muito obrigado pela atenção. Quando você comparou a taxa de gravidez do pessoal atual nos Estados Unidos, por que isso? Já que o mundo hoje em dia um entrelaçamento entre as clínicas, existe alguma justificativa para ser diferente essa taxa de sucesso? O congelamento de óvulo ele é extremamente profissional dependente. O óvulo é a maior célula no corpo humano da mulher, né? E tem uma quantidade de água intracelular muito grande. Então, para realizar ainda, eles estão tentando desenvolver métodos automatizados de congelamento de óvulo, mas ainda depende muito da experiência do embriologista que está realizando o congelamento e tem um risco muito grande de você perder muita sobrevida desses óvulos, de quando você descongelar, infelizmente, não ter um resultado tão adequado. Então, eu acredito que a gente olhando o grupo do IVE, onde os embriologistas têm treinamento, eles são todos padronizados e eles utilizam bastante tecnologia para realizar o congelamento, com o SART, que aí reúne dados de todas as clínicas dos Estados Unidos. E é muito legal que, quando eu fui dar uma olhadinha nesses dados e um pouco mais a fundo por que varia tanto, tinha clínica que até 2013, 2014 ainda utilizava a modalidade de congelamento lento para os óvulos. E a gente sabe que a taxa de sobrevida desses óvulos no congelamento lento ela é muito mais frustra do que na vitrificação. Então, eu acredito que os estudos que comparam um grupo único, eles podem refletir melhor até onde essa tecnologia vai chegar, mas talvez não vão refletir a realidade de todos os centros, todas as clínicas. E realmente eu acredito que a limitação estaria mesmo pela qualidade dos profissionais envolvidos no congelamento, para fazer o congelamento de óvulo, e a dificuldade de reproduzir esses dados de maneira de extrapolar isso de uma maneira generalista, né? Teria que ser mesmo clínica a clínica. Por favor, uma paciente jovem que tem uma situação financeira confortável, que queira fazer um congelamento de óvulos, qual o número que a clínica de vocês tem hoje para falar, cheguei no número bom, podemos parar o congelamento por aí, né? Porque a gente pode fazer vários ciclos de indução, né? Ótimo. Então vamos pensar numa paciente com menos de 35 anos, tá? Que eu acho que seria o cenário mais favorável.
O grupo do IVE, na publicação de 2016, onde eles fazem toda a análise retrospectiva dos dados deles, eles sugerem realizar congelamento de 8 a 10 óvulos maduros para paciente com menos de 35 anos. Quando eu fui apresentar os dados do estudo do Doyle de 2016, eles já consideram orientar as pacientes a congelar aproximadamente 20 óvulos no grupo de mulheres com 35 anos ou menos. Eu acredito que se realmente, na discussão, a paciente tiver uma chance muito grande de depender nesses óvulos para engravidar futuramente, eu aconselharia estar realizando congelamento de pelo menos 20 óvulos nas mulheres com menos de 35 anos. O que é uma tarefa difícil você conseguir com o paciente isso. Tem que fazer mais ciclos, né? O que na prática a gente observa é que muitas das pacientes estão numa fase profissional de ascensão e quando elas observam o valor do custo de cada tratamento desse é muito caro. Então, eu diria para você que muitas das pacientes que nos procuram para congelar óvulos, em primeiro lugar, elas não têm ideia como é o tratamento, como é injeções, ultrassom, elas não têm nenhuma noção. E quando elas vão observar o custo de um congelamento, elas ficam abismadas. O custo ainda é caro para você fazer 2 ou 3 repetições de estimulação ovariana, né?